Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente mergulha na história de uma figura, assim, fascinante. Um imigrante italiano, operário de mosaicos em Chicago lá no final do século XIX. E ele, sem nenhuma estrutura formal, sem um plano grandioso, acaba iniciando um movimento religioso que se espalha por continentes e chega com muita força aqui no Brasil. A gente está falando de Luiz Franciscon. É uma trajetória impressionante, né? E a nossa bússola para essa exploração é uma obra notável. A segunda edição de Biografia de Luiz Franciscon, Mais que uma memória, uma história, do Itamar Bueno Coutinho. O livro é o nosso material de base e o que a gente vai fazer aqui é 1. Extrair os principais insights dessa pesquisa, que é muito densa e muito bem estruturada. Exato. A proposta não é só contar a vida dele, mas entender, com base no livro, as forças, as ideias e até as contradições que moldaram esse homem e o movimento que ele liderou. Vamos usar a arquitetura do livro para entender a arquitetura de uma vida. E essa arquitetura do livro já começa nos dando uma pista fundamental. O autor, Itamar Bueno Coutinho, com a colaboração do Robson Luciano de Almeida, deixa muito claro desde o início que ele não está escrevendo a história de um santo. Ele define o trabalho como uma pesquisa histórica, baseada em documentos, sabe? Cartas, atas, fontes primárias. E por que essa distinção é tão importante logo de cara? Não basta dizer que é uma biografia. Ah, mas é que isso muda tudo. Em contextos religiosos, é muito comum a criação de hagiografias, que são aquelas biografias que parecem mais um perfil de santo, sem defeitos, quase sobre-humano. O autor aqui faz o oposto. Ele se compromete com a verdade factual e faz questão de mencionar a fragilidade humana do biografado. Ou seja, ele está nos dizendo, olha, prepare-se para conhecer um homem de verdade, com acertos e erros. E essa honestidade intelectual é o que dá credibilidade para tudo que vem depois. Entendi. Então, não estamos falando de um herói de gesso. Vamos à história. O livro nos leva para o começo de tudo, a jornada dele da Itália para os Estados Unidos em 1890. Como foi essa primeira fase da vida e da fé dele? Foi uma fase de busca intensa. Ele chega em Chicago, se estabelece e a primeira conversão dele acontece numa igreja presbiteriana italiana. Mas algo o incomodava. Ele começa a estudar a Bíblia por conta própria e em 1903 chega a uma convicção que vai mudar o rumo dele para sempre. Qual? A de que o batismo bíblico autêntico deveria ser por imersão total na água e não por aspersão, como era a prática presbiteriana. Espera um pouco. Ele se desliga da comunidade religiosa dele por causa do método de batismo? Hoje isso pode parecer um detalhe, quase uma formalidade, mas para ele foi um ponto de ruptura. O livro explica o que estava por trás de uma decisão tão radical assim? Explica, e esse é um ponto central para entender o pensamento dele. Para o Franciscon e muitos outros naquela época, não era só um método, era uma questão de fidelidade radical ao que eles entendiam ser a ordem explícita da Bíblia. Entendi. Era um desejo de restaurar a igreja à sua forma primitiva, como a do livro de Atos, sabe? Qualquer desvio, por menor que parecesse, era visto como uma corrupção da mensagem original. Essa busca por pureza doutrinária é uma chave para entender quase todas as decisões dele dali em diante. E essa busca o levou a um dos epicentros de uma grande transformação religiosa da época, certo? Sim. Em 1907, ele tem contato com o avivamento pentecostal que estava varrendo os Estados Unidos. Que veio lá da famosa Rua Azusa, em Los Angeles, e chegou em Chicago através da missão do pastor William Durham. Ali, ele vivencia algo novo. O que seria esse algo novo? Para quem não está familiarizado, o que era um movimento pentecostal naquela época? Basicamente, era um movimento que acreditava que os dons do Espírito Santo, como os descritos no Novo Testamento, ainda estavam ativos. O principal sinal disso era a glossolalia, ou o falar em outras línguas. Não se tratava de aprender um idioma, mas de uma manifestação espiritual vista como um selo, uma confirmação direta de Deus na vida do fiel. Claro. Para o Franciscon, que já buscava essa conexão direta e pura com o cristianismo primitivo, aquilo foi a peça que faltava no quebra-cabeça.
Ele vê aquilo e sente que é a confirmação divina para o seu caminho. E com essa confirmação, ele parte para ação. É aí que a história ganha uma escala global. Exatamente. A convicção dele se torna um motor missionário. Pouco tempo depois, em 1909, ele sente um chamado para ir à Argentina e, em seguida, ao Brasil. É fascinante pensar nisso. Um homem, sem o apoio de uma grande organização missionária, sem financiamento, pega um navio com um companheiro dele, Giacomo Lombardi, e vai para a América do Sul porque acredita ter recebido uma direção divina. A biografia de um homem começa a se transformar na biografia de um movimento transcontinental. Pois é. Mas, como o próprio autor adianta, a história não é uma linha reta de sucessos. Conforme o movimento cresce, surgem os conflitos, as divergências. O livro não foge disso, certo? De jeito nenhum, e é aí que a obra se torna ainda mais valiosa. O autor intercala a narrativa com o que ele chama de considerações críticas e teológicas. São pausas estratégicas para analisar as tensões que surgiram. E uma das mais sérias, que o livro detalha com base em documentos, foi o rompimento entre o Francescon e outro líder italo-americano fundamental, o Giuseppe Petrelli. O que causou um conflito tão grande entre dois pioneiros? Aparentemente, uma questão alimentar. Francescon, baseando-se em Atos 15, defendia que os cristãos deveriam se abster de comer carne com sangue. Já o Petrelli tinha uma visão mais liberal, entendendo que essa era uma orientação para uma época específica e não uma regra universal. Pode parecer um detalhe, mas para eles era uma questão de obediência bíblica. E como uma divergência sobre a alimentação se transformou num rompimento tão sério? Porque a disputa escalou, a controvérsia se tornou pública e envolveu o controle da igreja em Chicago, e a situação ficou tão tensa que em 1926 o caso foi parar na justiça americana. Não acredito. Sim, para decidir quem tinha o direito sobre a propriedade da igreja. É impressionante pensar nisso. Uma divergência teológica sobre o livro de Atos acabou num tribunal civil em Chicago. O livro usa esse episódio para mostrar como as convicções eram profundas e, ao mesmo tempo, como a fragilidade humana, o orgulho, a teimosia podia levar a fraturas dolorosas no movimento. O livro também menciona outras influências no pensamento do Franciscon, como o movimento dos irmãos. É outro termo que talvez precise de um pouco de contexto. O que era esse movimento e como ele influenciou o Franciscon? Essa é uma conexão brilhante que o autor faz. O movimento dos irmãos, ou Plymouth Brethren, foi um grupo que surgiu no século XIX e que defendia radicalmente a autonomia da congregação local. Autonomia? Como assim? A ideia era nada de bispos, sínodos ou uma sede central que dite as regras. Cada igreja local era governada por seus próprios anciãos, diretamente sob a autoridade de Cristo. O Franciscon absorveu completamente esse DNA de autonomia e o implementou nas primeiras igrejas que ele fundou. E por que essa ideia foi tão importante? Foi crucial porque ajuda a entender um paradoxo. O movimento que o Franciscon iniciou no Brasil, a congregação cristã, acabou desenvolvendo uma estrutura muito mais centralizada e hierárquica com o tempo. Algo bem diferente da visão original dele. O livro mostra que essa tensão entre a autonomia local, defendida por ele, e a necessidade de organização central, que cresceu depois, é uma das grandes chaves para entender a história do movimento no Brasil. Entendi. Ele plantou uma semente de autonomia que, mais tarde, entraria em conflito com a árvore que cresceu a partir dela. Fica claro que o Franciscon era a figura central, mas ele não estava agindo sozinho. Como o livro aborda as outras pessoas ao redor dele? Esse é outro ponto forte da obra. O autor não constrói um palco para um único ator. Ele monta um ecossistema. Há biografias e menções detalhadas a outras figuras essenciais. Por exemplo, a esposa dele, Rosina Balzano, que não era uma figura passiva. Era uma mulher culta, que falava vários idiomas e teve um papel ativo. Sei. O Giacomo Lombardi, o fiel companheiro das primeiras viagens missionárias. E, claro, o próprio Giuseppe Petrelli, que foi tanto um colaborador quanto um antagonista. Ao dar espaço a essas vozes, o autor mostra que a história foi construída por uma comunidade, com suas alianças e seus conflitos. Então, depois de nos guiar por essa jornada complexa e cheia de nuances da vida dele,
A estrutura do livro nos oferece mais algumas ferramentas para consolidar o conhecimento, certo? Sim, e é quando você já está imerso na história que percebe o valor delas. No início, o autor apresenta uma linha do tempo detalhadíssima, de 1866 a 2022. No começo pode parecer informação demais, mas depois de ler a biografia, ela funciona como um mapa para conectar os pontos, para ver a longa duração dos eventos. É a visão panorâmica, o Google Maps da história que ele contou. E no final tem um anexo com as fotos. Quilomem um mero álbum de família. É descrito como um valioso acervo iconográfico. E é exatamente isso. São fotos comentadas dos primeiros locais de culto, dos pioneiros da família. Vê o rosto do Franciscon, os lugares simples onde o movimento começou. Isso transforma a história, que era texto, em algo tangível, visual, dá alma aos nomes e aos eventos. É o arremate perfeito, então. Sim, para a arquitetura da obra, porque depois de entender a história, você pode finalmente ver a história. Ok, vamos organizar as ideias. Depois de mergulhar nessa obra através da sua estrutura, o que a gente realmente aprende sobre o Luís Franciscon e o seu legado? A gente aprende que a história de um movimento de fé não é simples nem pura. Ele é complexa, humana. A biografia escrita pelo Itamar Bueno Coutinho nos mostra um Franciscon que é, ao mesmo tempo, um homem de fé inabalável e um líder teimoso, um pioneiro visionário e alguém envolvido em disputas bem terrenas. Certo. A estrutura do livro, com sua honestidade metodológica, suas pausas para análise e seu respeito pelas fontes, não serve para criar um ídolo, mas para revelar um homem. Então a grande lição talvez seja sobre como a história é contada. Exatamente, o autor não nos entrega apenas uma história. Ele nos entrega as ferramentas para entender como essa história foi construída. Ele nos convida a sermos não apenas leitores, mas um pouco historiadores também, analisando as evidências, ponderando as controvérsias e chegando às nossas próprias conclusões. É um trabalho que respeita profundamente a inteligência de quem lê. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. O título do livro é Mais que uma memória, uma história. Ao nos mostrar o processo de construção de uma história, com todas as suas complexidades e fragilidades humanas, a obra nos força a pensar sobre as memórias que a gente cultiva. Até que ponto as narrativas que contamos sobre nossos heróis, líderes ou movimentos são simplificações convenientes e o que a gente ganha ou perde quando decidimos trocá-las por uma história mais completa, mais honesta e inevitavelmente mais humana.